diversidade faz parte da nossa identidade. As raízes indígenas são as raízes mais profundas da cultura brasileira. Segundo dados do IBGE, o país tem aproximadamente 1.700.000 pessoas indígenas, que formam 305 povos e falam 274 línguas. Essa diversidade por muito tempo foi invisibilizada, especialmente nas escolas, e trazer a cultura indígena para o dia a dia da educação transforma não só a escola, mas a sociedade. Então, hoje, se a gente for analisar esses dados lá de 2022, a gente percebe que praticamente 75% da população indígena ela está concentrada no norte e no nordeste do nosso país. Ou seja, ao longo dos anos, as pessoas elas foram saindo dos ambientes litorâneos, onde essas povoações começaram, e foram se afastando para o interior e se concentrando principalmente nessas duas regiões. Então a gente tem esse primeiro diagnóstico como principal ponto, mas a gente também entende que hoje, fruto dessa movimentação do litoral para os interiores, que esses povos eles não estão tão presentes nas grandes cidades e metrópoles. Ou seja, isso faz com que o afastamento deles saia também da nossa percepção desses povos no dia a dia. Ou seja, hoje a gente olha o sul, o sudeste, o centro-oeste com populações indígenas menores e mais afastadas das grandes cidades. Ou seja, é super importante que nós, como professores e como participantes da sociedade brasileira, a gente também busque enfatizar como que esses grupos hoje eles vivem, como eles se expressam e como eles atuam na sociedade brasileira. A velocidade da sociedade atual evidencia ainda mais o apagamento da cultura indígena, que é forçada a resistir com força em meio ao caos. Uma forma potente de enaltecer essa cultura é a arte. Algumas indicações para valorizar e aproximar cada vez mais essa cultura daqueles que desconhecem, né? Nós temos indicações de filmes e documentários. Um deles é o Xingu, disponível na Netflix, e o outro, O Território, que você encontra no Disney+. E ambos trazem histórias sobre a luta, a resistência e a preservação dessa cultura. E também, para quem gosta de leitura, nós temos duas obras fundamentais, que são as Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, e A Queda do Céu, que foi escrito pelo Davi Kopenawa, em parceria com Bruce Albert. Então, esses dois livros trazem reflexões bem profundas sobre essa relação com a natureza e sobre esse saber indígena, né, que vai além daquilo que a gente conhece como as roupas, o artesanato, mas também essa questão do conhecimento indígena também. E nas vozes, nas redes sociais, nós temos a indicação do Cauri, no perfil dele da Aldeia Oficial, e do Thiago Caritiana, no perfil O Caritiana. E eles compartilham conteúdos do dia a dia deles, e acaba aproximando também com as nossas realidades também, ou diferenciando, vendo aquilo que é autêntico deles, né? Então, essas são algumas formas de ouvir e valorizar essas vozes indígenas, e cada uma delas nos ajuda a entender essa riqueza e a importância dessa cultura para o Brasil e também para o mundo. A valorização da cultura indígena é algo urgente, e dentro do ambiente escolar, o professor torna-se um dos principais agentes de inclusão e transformação. E essa aqui é a parte onde a gente fala um pouco da dinâmica, né? De como a gente pode trabalhar isso em sala de aula como professores. A primeira prática que a gente trouxe seria a formação inicial e continuada dos professores para ensinar sobre a cultura, principalmente durante todo o ano, e não somente no mês de abril. E muitas vezes a gente acaba trazendo esse assunto em evidência no mês de abril, por conta da comemoração, mas a gente deveria estar introduzindo isso durante todo o ano, em diversas disciplinas, para que isso se torne algo natural para os alunos.
para que esteja introduzido dentro dos conteúdos mesmo, de forma orgânica. Outro ponto que a gente trouxe foi reconhecer a presença dos povos originários em todas as partes do país, sem generalizar e sem levar em conta estereótipos. Muitas vezes a gente está acostumado, né, a ver nas novelas, ou a gente até tem memórias relacionadas a livros didáticos que a gente viu, fotos, figuras, isso fica muito enraizado, mesmo na nossa mente de professor, né? E aí a gente tem que pensar de formas diferentes. Pensar que existem grupos indígenas diferentes ao redor do país e a gente tem que tentar entendê-los como as suas diferenças também. E a última prática que a gente colocou foi os projetos interdisciplinares, então trabalhar a cultura indígena em diversas disciplinas, né, integrando os conteúdos, explorando a diversidade das produções, além do artesanato, que a gente sempre acaba lembrando somente do artesanato, mas a gente também pode falar da culinária, pode falar da dança, de outros aspectos, né, que estão ligados à cultura deles e que até mesmo as formas como eles trabalham ou as estratégias que eles utilizam, as ferramentas. Então, são situações que são do dia a dia deles, fazem parte da cultura deles e muitas vezes a gente desconhece. Olá, meu nome é Anne Desirê e para concluir as nossas reflexões, foi um grande aprendizado entender a diversidade de tradições e o modo de vida dos povos indígenas e também refletir sobre o quanto ainda precisamos ampliar os espaços de diálogo e ampliar todas as reflexões sobre os povos indígenas. Sendo assim, nós concluímos que essa tão rica cultura indígena é necessária ser reforçada nas escolas e ser mais valorizada. A cultura indígena precisa ser mais valorizada e nós esperamos que o nosso material contribua para inspirar práticas pedagógicas mais inclusivas e que possa ser bem aproveitado pelas escolas. Obrigada por nos assistir.